Foi. Fala, minha tropa, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, boa madrugada, seja lá qual horário que você esteja nos assistindo. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast FardaCast, né? Do nosso... da Foco na Farda, beleza? Meu nome é Clóvis Júnior, sou policial penal, aprovado em 5 provas de polícia, 4 provas de polícia. Polícia Militar da Bahia, Polícia Militar da Paraíba, Polícia Penal da Bahia, Polícia Penal de Pernambuco. Hoje, policial penal de Pernambuco. Estou aqui com vocês apresentando esse podcast, beleza? Com a nossa querida Nayana Gugel, nossa aprovada na Polícia Penal da Bahia. Ela vai falar um pouquinho da trajetória dela, vai falar um pouquinho sobre coisas do concurso, o que é que ela viveu na trajetória dela, vai falar sobre os segredos da aprovação dela, né? Inúmeros segredos, muitas coisas. E é isso, né? Tudo mais. Se você, meu irmão, quer saber sobre concurso, se você quer saber sobre prova de polícia, se você quer ser policial um dia, fica aqui nesse podcast, porque sem dúvida isso vai ser muito eficaz, vai ser muito útil pra você conhecer um pouquinho mais da nossa história, da minha história, também da história da Nayana. E é isso, vamos embora. Nayana, primeiro, né? Agora que eu já apresentei um pouquinho você, né? Nayana é um dos nossos alunos aprovados na Polícia Penal da Bahia, né? Da nossa mentoria. Quero saudar você, né, Nayana? Primeiramente, eu quero te agradecer pela sua presença. Beleza? É uma honra receber você hoje nesse dia. É muito legal mesmo esse trabalho que a gente tem feito aí, trazer vocês pra cá, né? Falar um pouquinho sobre a história de vocês, né? Pra motivar outras pessoas, outras pessoas que pensam em ser policiais. O nosso primeiro aluno foi o Isaac, você agora. Então, meu irmão, só pessoas do mais altíssimo nível no nosso podcast. Eu queria muito, né, que você se apresentasse rapidinho pra galera te conhecer um pouco melhor. Quem é a Nayana? Quantos anos você tem? Se você trabalha? Enfim, como é que foi a sua vida aí? Quem é você, né? Conta aí um pouquinho pra gente. Primeiro, é um prazer, né, ser convidada para participar do podcast do Foco na Farda. Na verdade, assim, no início, eu sou Nayana, sou cearense, mas moro aqui em Sergipe há um tempinho já. E eu trabalho, estudo, ainda continuo estudando, mesmo depois da aprovação. Tem a sua formação, né, Nay? Você, né? Isso, sou formada em Química e recentemente me formei em Enfermagem. Sou Massa. enfermeira. Que legal, show de bola. Inclusive, eu tenho falado muito isso, né, Nay? A galera da saúde tem procurado muito, né, estar para carreiras policiais, né, para concurso também de polícia, né, o pessoal da físio, enfermagem. É bem legal isso, né, esse movimento bacana da galera, né, da área da saúde. Isso é muito bacana, tem me chamado a atenção isso aí. Eu tenho me ligado nesse aspecto aí. Nay, vamos lá, vamos para a primeira pergunta, né? Você se apresentou rapidinho algumas coisinhas sobre você e no decorrer do nosso podcast você vai falando um pouquinho mais sobre você, né? Uhum. Mas a primeira pergunta, eu queria saber, Nay, como é que foi a sua preparação, né? A sua rotina nos estudos, né? Do início mesmo, né? Quando você pensou, caramba, carreira policial é uma realidade para mim, né? Como é que veio esse estralo, assim, né? Que você pensou, poxa, dá para ser polícia, dá para fazer prova de polícia de carreiras policiais. Como é que veio esse desejo, né? Como é que surgiu isso? Primeiro, a questão de ser servidora pública me chama muito a atenção. E o meu irmão, que é policial. Então, assim, eu já tenho um exemplo em casa. E foi quando, em 2017, deu o primeiro estalo, assim. Eu já sou concursada do Estado, mas aquela vontade mesmo de ser policial só surgiu em 2017, 2018. Que foi quando eu fiz as provas daqui de Sergipe para bombeiro e para a polícia. Só que eu cheguei a passar na prova, mas infelizmente eu não vinha treinando para o TAF e reprovei no TAF. E desde então eu tive essa vontade de continuar estudando. E como eu já era concursada e nesse meio tempo eu comecei minha outra graduação, eu tinha que conciliar os meus estudos junto com o trabalho. Só que não era, assim, algo muito organizado. Eu estudava quando eu tinha vontade de estudar. E não é bem assim. Com o tempo você percebe que não é bem assim. A gente não estuda quando a gente quer. A gente estuda, a gente primeiro tem que ter um objetivo e depois a gente tem que parar, estudar e ir até o fim, chegar até o fim. Poxa, que massa, né? Você falou uma coisa que me chamou a atenção agora, muito legal. Você não só estudava, né? Era isso, né? Você tinha a sua rotina também para além do estudo, né? Tinha a sua formação, tinha a sua graduação que você tinha que dar atenção também, né? Isso. Tinha, inclusive, filhos também, né, Nay? Sim. Fala um pouquinho sobre essa questão aí, Nay, tipo, de conciliar com essas várias vidas aí, né? Como é que foi esse processo aí? Então, eu sempre falo para as meninas, para as mulheres que eu conheço, que a vida da mulher é um pouco mais difícil. Porque ela não tem só um papel, ela tem vários papéis. E você tem que se dedicar a eles. Então, assim,
no meio tempo você é mãe, no meio tempo você é dona de casa, no meio tempo você tem que trabalhar, no meio tempo... Enfim, são várias atividades. E você acaba, assim, tendo que priorizar alguns momentos. Alguns momentos você prioriza algumas dessas prioridades. E foi assim que eu fui administrando o meu tempo durante esse período. Poxa, show de bola, Nai. Isso aí é muito massa. Possivelmente você que tá assistindo esse podcast agora, né? Que é mãe, né, Nai? Que é concurseira, que faz faculdade, né? Enfim. Com certeza se identificou agora, né, com a Nai. Que, poxa, tinha que conciliar com várias coisas, né? E, meu irmão, é isso, né, Nai? Realmente a vida da mãe é mais complexa. Eu vou dizer que realmente, de fato, isso aí não tem como nem... É inquestionável, né? Isso é Sim. inquestionável. Nai, dando prosseguimento aqui, né? O que é que você acha, assim, que uma pessoa que estuda pra carreira policial, né, Nai? Que estuda pra concurso, na verdade, né? Você acha que tem que ter? Quais são os atributos que a pessoa tem, que a pessoa precisa ter, né? No decorrer do estudo que você foi desenvolvendo também, né? Eu sempre falo, né? Que, tipo assim... Inclusive, eu falei até com o Isaac também no nosso podcast passado, né? Que o concurseiro ele precisa ser duas coisas. Eu sempre falo isso. Perseverante e persistente, né? Na sua opinião, o que é que você acha que tem alguma coisa a ver com isso que eu falei? Ou você acha que tem algumas coisas também a mais que a pessoa tem que ter? O que é que você acha sobre isso? Eu sempre falo que a gente tem que querer. Você quer? Vá. Não escute ninguém, porque assim, no meio desse caminho, além das várias atividades que a gente tem que fazer, tem muitas pessoas. Então, assim, o que eu fazia na minha época? Eu saía das redes sociais, eu não comentava com ninguém que eu estava estudando, porque acaba que as pessoas, quando elas tinham acesso a isso, elas usavam aquilo ali contra você. Então, para que você continuasse perseverante, que você continuasse fazendo, você teria que, além da sua vontade, ir de encontro às outras pessoas. Então, para que você pudesse continuar, poucas pessoas deveriam saber, poderiam saber. Porque nem todo mundo tá te apoiando. Entendo, né? Que massa essa questão aí. Isso é legal, muito massa. Então, resumindo, você achava que, tipo assim, você acha, né, que lidar com a expectativa dos outros é um cargo, tipo assim, é um peso ainda maior do que você lidar com a sua própria expectativa, né? Sim, com certeza. Isso é massa, isso é legal, né? Porque assim, vou pedir licença pra discordar um pouco de você, porque eu penso um pouco diferente. Eu achava totalmente o contrário. Eu achava que quanto mais eu expunha a minha vida, tipo assim, quanto mais eu lidava com a expectativa das pessoas, mais, tipo assim, eu me sentia nessa obrigação de, putz, as pessoas sabem que eu estudo, né? As pessoas esperam de mim. Então, é uma coisa que meio que um compromisso público, né? Mas também tem esse lado. Eu acho muito legal que realmente isso pesa muito. Pra quem tem esse lado, realmente pra quem lida dessa forma, né? De, poxa, tem um peso ainda maior porque as pessoas sabem que eu tô estudando, as pessoas vão perguntar, né? Não tá sempre perguntando, então tem esse lado também. Isso é muito massa, muito legal. Inclusive, para essa prova da Polícia Penal da Bahia, pouquíssimas pessoas sabiam. Meu pai não sabia. Só aumentou e mais umas duas, né? Só. O seu pai não sabia? Não. Caramba, velho. Pai era uma das pessoas que... Um momento fofoca agora. Pai chegava pra mim e falava assim: minha filha, você já tentou tanto, você já chegou, você batia na trave o tempo todo, porque eu sempre passava, mas nunca passava dentro das vagas. Aham. E aí meu pai dizia assim: não, não é pra você. E dessa vez foi dentro, né? E dessa vez foi dentro. Aham. Dentro das Que massa. vagas. E isso aí é muito legal, né? Muito legal mesmo. Você falou agora. Tipo assim, muitas vezes, né, pessoal? Você que tá assistindo nosso podcast, você vai pensar, mano, rapaz, será que eu passo por isso sozinho, né? As pessoas perguntando pra mim, rapaz, você já estuda tanto tempo, né? Eu também passava por isso, inclusive, né? Pô, você já tá estudando, e aí? Não vai passar, não? Faz uma prova. E aí, como é que foi? Aí eu, minha irmã, eu tomei uma pisa. O cara ficava Não, assim. então a expectativa das pessoas acaba frustrando. Assim, a gente ter que satisfazer a Lidar. expectativa das pessoas acaba nos frustrando também. Show de bola. E já aproveitando esse gancho, Nai, o que é que você, tipo assim, uma das suas atitudes frente a essa questão de lidar com a expectativa das pessoas era muitas vezes se blindar disso, né? Sim. Tirando as suas redes sociais, não falando para as pessoas, mas tinha alguma outra coisa que você fazia para se blindar melhor em relação à mentalidade, assim, em relação a isso? Fala um pouquinho pra gente. Pensava no futuro. E uma coisa que eu sempre comentava contigo, eu visualizava a farda. Eu mandava, eu mandava nas mensagens, né? Eu quero a farda. Então eu me via de farda. Então era isso que não me deixava desmotivar. Era a minha motivação diária. Eu quero a farda, eu quero a farda, eu quero a farda. Poxa, né, que massa. Isso aí me fez lembrar uma memória que eu tenho, né, muito clara. Isso aí que você falou, né?
quando eu comecei a estudar para concurso também, né, para carreiras policiais, eu me imaginava sempre assim, tipo na formatura, né, minha mãe comigo, minha família. Infelizmente na minha formatura eu não podia receber minha família, meu pai também não estava presente, meu pai é falecido. Quando eu comecei a estudar, meu pai ainda era vivo, né? Quando eu comecei a me interessar né, sobre concurso público. Mas hoje em dia eu vejo, né, que por mais que minha mãe ou minha família não estivesse presente na minha formatura, os frutos, né, as consequências da minha aprovação, hoje em dia não só eu colho esses frutos, mas a minha Mas a família sua também, família também. né? Então isso é muito massa, muito legal. Isso me fez lembrar. Às vezes eu tava, me lembro, até me arrepio disso. É. Às vezes eu tava no quartel do serviço estudando, e eu me pensava disso. Quando às vezes eu tava meio na dificuldade, né, Nai? Sempre tem, né? Os momentos que a gente tá, putz, velho, mesmo, não vou jogar tudo pro ar. Aí o cara pensa nisso, eu pensava nisso. Pensava na minha mãe, pensava na minha família, pensava nos meus irmãos, minha irmã mais nova, meu irmão mais novo, né? E eu acho que isso é um combustível a mais, né? Que talvez você também pensava, eu também penso. E você também que está assistindo esse podcast, pode ser que você também pense nisso, né? Putz, caramba, não é isso. Nai, vamos lá. Quais foram as maiores dificuldades que você teve nos seus estudos? E como você lidava com elas? Em qual momento, teve algum momento na sua vida que você estava estudando ali e você pensou, caramba, será que é pra mim mesmo? Será que eu vou chegar mesmo? Ah, isso foi direto, me acompanhava sempre, o tempo todo. A gente se sente incapaz muitas vezes, e naquela tentativa da gente estuda, faz prova e não dá certo, e não é a nossa prova. Eu entendi também que no futuro existe a nossa prova. A moral vai abalando, né, Nai, nesse processo, né? Um pouco. Vai. E nesse meio tempo, eu tive muita ansiedade, né? Depois que eu perdi minha mãe. Então, eu fiquei muito doente e foi bem difícil. Controlar a ansiedade, controlar a depressão. Mas era algo que eu queria. E nesse meio tempo, eu tentava, aos trancos e barrancos, estudar. Mas não era tão efetivo, porque vira e mexe tinha recaídas, né? Mas... Eu lembro disso aí. Então, essa parte, assim, foi bem difícil pra mim. Ter que... era uma doença, né? Então, Sim, assim, com certeza. quando eu consegui... Eu lembro que eu mandei mensagem pra você e disse assim... Meu irmão conseguiu achar a medicação exata pra mim. Eu lembro desse dia. Exatamente. Que eu comecei a tomar... Nossa, foi outra... Parece que você tinha achado um tesouro, né? Você Foi. mandou mensagem pra mim, Clóvis, meu irmão. Meu irmão... Resolveu meu problema. Resolveu meu problema. Inclusive, o irmão de Nai é médico, né, Nai? Isso, ele é... Fazendo esse... Pra não achar que é pessoa curandeira. Isso. É médico. Né? Ele é meu exemplo, né? Meu policial, né? E recentemente se formou em medicina. O cara é o suprassumo da... O cara é demais. E aí ele conseguiu me ajudar e eu ainda continuo fazendo o tratamento. E foi graças a isso também que eu pude estudar os últimos meses que antecederam a prova com mais tranquilidade. Aí sim foi quando eu pude focar mesmo. Não era só além da vontade, né? Eu tinha cabeça para poder estudar. Perfeito, Nai. Então, poxa, deixa eu só fazer um resumão do que a Nai falou aqui pra você que tá nos assistindo, só pra ratificar essa ideia toda, né, Nai? A Nai simplesmente viveu esse processo de concurso que já é frustrante, né, Nai? Naturalmente. Uhum. Juntamente com essas dificuldades, né, que você tinha da ansiedade, da depressão. Então, putz, a gente tá falando aqui com quase a Mulher Maravilha que tá aqui com a gente agora. Porque, meu amigo, não, Nai, assim, brincadeiras à parte, mas viver esse processo de concurso, né, de estudo para concurso, isoladamente já é muito difícil, né? Já é muito frustrante, mas viver isso, juntamente com o que você viveu, né, da ansiedade, lidar com a depressão, lidar com muitas vezes talvez até a desconfiança, né, da própria família, né, que você tinha. Então, meu irmão, resumindo, pega aí essa senha aí que a Nai tá dando pra você de exemplo do que ela viveu e que talvez você esteja vivendo também, meu irmão. Você que tá assistindo esse vídeo, esse podcast, você mulher, você homem, putz. Meu irmão, às vezes a gente acha que a gente tá sozinho, né, na nossa caminhada, mas, meu irmão, às vezes tem gente que tá muito pior e não desmerecendo, claro, o sofrimento de cada um, né, porque cada um tem o seu sofrimento, é óbvio. Mas, meu irmão, eu lembro, né, quando eu era concurseiro também, eu observava muito o depoimento das pessoas, né, que estudavam. E aí eu pensava, meu irmão, esse cara aqui tá muito, muito pior do que eu, então eu não tenho direito de desistir, não. Se esse cara conseguiu, eu não sou menos pior do que ninguém, eu não sou pior que ninguém, nem melhor. Eu vou conseguir também, negão. Eu não sei se você tinha essa mentalidade, né, mas eu sempre pensava isso aí. Então, vamos embora. Nai, pergunta legal, ó. No que é que você pensava quando você tava nos momentos mais difíceis, né? Eu sempre falo, né, que quando eu tava nos momentos mais sombrios do meu estudo, eu lembrava, velho, da minha mãe, eu lembrava que eu precisava melhorar de vida, eu pensava em dar uma vida melhor pra minha família, pra minha mãe, pra meu irmão mais novo, pra minha irmã mais nova, pra mim mesmo, né, Nai? Então, meu irmão, no que é que você pensava
né, Nai? Nesses momentos mais difíceis, né? O que é que te motivava de verdade mesmo? Que você pensava, e, putz, o gás vinha de novo pra estudar, e podcast, e PDF, videoaula, e de novo, e questões. O que é que você pensava nisso aí? Eu pensava É. em mim mesma, que eu tinha capacidade, que não seria uma prova que ia me derrubar, não. Eu pensava o tempo todo, não, eu sou capaz. Não, eu sou tão inteligente, por que que está... Tem alguma coisa errada aqui. E eu voltava a estudar de novo e tentava de novo. E também pensava muito, porque eu sou muito família, assim, eu gosto muito de que estejam todos próximos e todos bem. E eu pensava muito nos meus filhos, que no futuro, caso eles precisassem, eu ter como manter, eu ter como ajudar. Então, pra mim, além de acreditar em mim, porque ninguém mais acreditava. Porque eram várias reprovações, foram várias provas, vários domingos indo fazer a prova, e você chegar em casa e perguntar, e aí, como foi a prova? E você vir com mais uma reprovação ou com mais um cadastro reserva que talvez ou não você poderia ter sido chamada, que no meu caso nunca fui chamada, é muito triste. Então, assim, primeiro eu acreditava, eu sou capaz, não será uma banca ou uma prova que vai me derrubar. E depois era nos meus filhos, de caso eles precisassem financeiramente para questão de saúde, educação, eu não tivesse para oferecer para eles. Então, isso era o que mais me motivava. Isso é legal, né, Nai? Assim, pensar nessas coisas. Eu também realmente, no meu itinerário nos estudos, também pensava muito nisso, né? Tem uma frase que eu sempre falo, né, Nai? Com certeza você lembra, né? Isso é muito legal. Confiar em Deus, né? Confiar em si mesmo e pagar o preço, né? Sim. Eu sempre falo isso, né? Quando a gente confia em Deus, primeiramente, coloca os nossos objetivos, né? Coloca os nossos planos nas mãos de Deus, né? E confia na gente, assim como você confiava, né? Rapaz, não é isso que vai me derrubar, não é uma banca, não é uma prova que vai me derrubar. Uma hora eu vou chegar, né, Nai? Como eu sempre falo, né? No longo prazo eu não perco. No longo prazo, negão, eu não perco não, né, Nai? E pagar o preço, que foi o que você fez, né, Nai? Inclusive, né? Meu irmão, tinha vezes que a Nai mandava mensagem pra mim, meu irmão Clóvis, tá difícil, o bicho tá pegando, mas, negão, eu tô aqui na labuta. No dia bom, no dia ruim, mas eu tô no jogo, né, Nai? Então isso é muito massa mesmo. Nai, veja, você acha que existe, de verdade, eu vejo muitas pessoas falando sobre isso, né? Será que existe mesmo um perfil pra quem quer ser polícia hoje em dia? Uma vocação, eu sou polícia. Ou, poxa, a pessoa que muitas vezes tá assistindo nosso podcast aqui, ela acha que o cara que vai ser polícia é um super-herói, né? Tem que ser uma pessoa diferenciada, não, né? Então, qual a sua visão sobre isso, né? Você acha que existe mesmo uma vocação? Eu sou polícia, não. Ou não, uma pessoa normal pode ser policial. Antes de ser polícia, ser servidor público. Então, assim, no serviço público existem diversos papéis que você pode exercer, certo? Então, eu não acredito que exista perfil. Eu acredito que você quer. Eu quero ser policial, certo? O básico você tem que procurar saber como é que se desenvolve uma atividade policial, em que meio você vai trabalhar, enfim. Eu acho que depois disso, aí você vê, eu me vejo trabalhando naquilo, né? Nas diferentes situações que você pode se colocar, né, no trabalho, se você tá ok com isso, tudo bem, pague o preço e vá fazer a prova, estude e vá fazer a prova, entendeu? Mas assim, antes de tudo, eu sempre penso, é um servidor público. Eu vejo muito isso, por exemplo, em relação a... que eu já sou servidora pública há muito tempo, só que você tem que servir. E isso em qualquer área que você esteja. Então, você tá ali para servir a sociedade, entende? Então, você tem que ver, eu tô disposto a fazer isso? Então, se você estiver disposto, vá. Poxa, você falou uma coisa que me chamou muita atenção agora, viu, Nai? Essa questão da raiz etimológica mesmo do servidor público, né? Essa ideia de você realmente servir a sociedade, né? Isso é muito legal, seja como policial, seja como um médico, né? Seja como um arquiteto, sei lá, né? Mas você ter essa noção de que você precisa ser um servidor, né? Servidor no sentido estrito da palavra, né? Servidor, né? Então isso é muito massa. Inclusive, né? Você também puxou um gancho aqui, né? Que eu me atentei, muito legal também. Tipo assim, hoje em dia na polícia não existe só o trabalho ostensivo, muitas vezes, né? Que muitas vezes as pessoas pensam nisso, né? Você às vezes tá assistindo esse podcast pensando, né? Rapaz, será que pra ser polícia eu preciso estar abordando gente na rua? Não necessariamente, Não né, Nai? necessariamente, isso. Você pode estar? Pode. Mas não necessariamente você precisa estar, às vezes, no front ali, né? Da atividade policial mesmo. Você pode estar fazendo uma atividade
meio, né? Por exemplo, hoje na Polícia Penal, inclusive, né? Eu digo por experiência própria, por propriedade que eu trabalho na Polícia Penal. Cara, tem gente que trabalha na DM, né? Tem gente que trabalha com licitações, tem gente que trabalha com a parte penal, né? Dando alvará de soltura, né? Meu irmão, tem gente que trabalha na área da saúde, tem gente que trabalha na área da gestão, de planejamento estratégico. Meu irmão, tem muitas áreas para trabalhar, né? Então isso é muito massa. Claro, você não vá se preparando para trabalhar só nisso, né? Como você falou, né? Vá pensando que você pode também trabalhar no front, né? Como policial. Mas, negão, não acho que polícia é só front, não. É só abordagem, só não sei o quê. Hoje, por exemplo, eu trabalho no front, né? Eu sou peão, meu irmão. É isso que eu gosto de fazer. Eu não gosto de ADM. Eu sempre falo, né? Desde o exército eu nunca gostei de ADM. Mas, meu irmão, você pode trabalhar em várias áreas. Isso é muito legal. Inclusive, a polícia precisa, né, de pessoas que trabalhem em áreas diferentes também, porque a polícia não vive só de front, de operacional. Sim. A gente precisa da DM também, né, do administrativo. Então, isso aí, meu irmão, foi muito legal isso que você falou agora, viu, né? Gostei mesmo. Vamos lá. Nai, até agora, como foram as etapas do concurso, né? Você viveu a prova, fez a prova. Você fez o TAF agora semana retrasada, ou foi semana passada, né? Inclusive. Como é que tá sendo essas etapas aí até agora? Como é que tá sendo viver essas etapas aí? Como é que tá a ansiedade nesse sentido, a expectativa que você tá tendo, né? Nessas etapas. Fala um pouquinho sobre o seu TAF também, inclusive. Esse concurso foi diferente de todos os outros, porque ele não tinha cronograma. E não tem, até hoje não tem. Então, assim, a gente fica na expectativa do diário oficial. O meu também não teve. Não teve, né? O meu não teve. Não, a também. gente fica na ansiedade. É todo dia, 2, 3 horas da manhã, a gente tá lá no diário oficial pra ver se saiu alguma coisa. A gente já fez a etapa objetiva, a etapa discursiva, já fizemos exames médicos. E agora, o TAF. A gente fez o TAF, foi semana passada, terça-feira da semana passada, o meu TAF. Foi muito emocionante, assim, porque eu já reprovei uma vez no TAF dos bombeiros. Então, assim, eu já fui com medo. Aquele trauma passado, né? Putz, já fui com medo. E outra coisa, em Salvador caiu um dilúvio. Putz. Nossa Senhora. E aí a gente ficava totalmente ansiosos, né, apreensivos, porque fazer o TAF na chuva. É tenso. E a gente naquela, vai adiar, não vai adiar? Que nada. A gente foi pra frente e fez o TAF lá. Graças a Deus, tô aprovada. Nossa, é uma realização muito grande, porque depois que passa, a adrenalina baixa, e aí você só quer chorar e dizer assim, meu Deus, tudo que eu fiz acabou agora. Deu certo, né, Nai? Deu certo. Agora a gente vai esperar as próximas etapas, que tem o psicotécnico, e o curso de formação, que está previsto para agosto, mais ou menos. Então, a gente está naquela expectativa, né? E ansiosa para iniciar as próximas vivências, né? E o curso de formação também, E o curso né? de formação, né? Que é uma coisa icônica, né? Uma coisa emblemática, né? O curso. O meu curso foi genial, assim, né? E dando uma experiência, né? Dando uma palavrinha sobre o meu curso. Cara, você conhece pessoas novas, conhece pessoas também que são concurseiras, né? Rapaz, você faz uma amizade muito legal. Eu conheço, inclusive, tem um grupo aqui da galera. Inclusive, eu queria até mandar um abraço pra galera do Carcará aí. A minha tropa aí do Carcará, do meu curso de formação da Polícia Penal de Pernambuco, 2023. Essa tropa aí pesadíssima. Um abraço pra vocês, tá, pessoal? É muito legal, né? O curso de formação. Você cheira um gásinho ali na Polícia Penal, no curso, mas. Agora, a gente aguenta tudo. Agora sim. Agora a gente aguenta. O concurseiro é a prova de tudo, né? Não, era o que eu falava. Eu mandava mensagem pra Clóvis e falava assim: eu não sabia que estudar era mais fácil do que treinar pro TAF. Pois é. Não, eu preferia 1000 vezes. Não, sentar. Gente, olha, senta, porque vem coisa pior, viu? Meu irmão, é tenso, né? É tenso. Mas vale a pena. Vale. Uma coisa legal também que você falou anteriormente, né? Sobre o TAF, né? Meu irmão, meu TAF foi um negócio louco. Eu tive caganeira na semana do TAF, no dia anterior. Fiquei no medo de me cagar nas calças na hora da corrida. Meu irmão, fiquei nervoso. Eu não sei se foi por causa do nervoso ou se eu comi alguma coisa mesmo. Eu acho que foi por causa do nervoso, viu, né? E olha que eu já era militar do exército. Eu já tinha o costume de me exercitar, fazer vários TAFs. Tipo assim, no exército a gente fazia 3, 4 TAFs no ano, né? E aí eu disse, meu irmão, vai ser tranquilo, vou tirar de letra. Chegou no dia anterior, me deu uma caganeira. Me deu uma caganeira, meu irmão, antes do TAF. Aí eu disse, meu irmão, e agora o que eu faço? Tomei uns floratil, dei um jeito. Deu certo. E no dia também choveu, né? E correr na chuva é horrível, né? Porque o tênis fica todo encharcado, pesa mais, escorrega na pista. Você fica com medo toda vez que vai fazer uma coisa, você fica com medo de escorregar uma coisa. Porque por mais que você tenha treinado muito, né? Na hora, meu irmão, você pensa mil coisas. Vai dar ruim, pode dar ruim. Então, a gente pensa em várias coisas.
Mas muito massa, né? Muito massa. E eu achei que, assim, eu até comentei na foto que eu postei de você, né? Sua foto lá, correndo no TAF, na chuva. Eu até falei, né? Que, tipo assim, esse TAF ali, ele materializava quem era a Nayana, né? Tipo assim, o seu exemplo de perseverança, né? A pessoa que você é de disciplina, de persistência, né? A pessoa correndo na chuva ali, meu irmão, mas o foco ali máximo, né? E assim, assim que tem que ser, né? O conselheiro, ele tem que ser assim, né? Eu acho que, parafraseando o que você falou sobre atributos que o conselheiro precisa ter, né? Eu acho que, meu irmão, é isso. O conselheiro precisa saber o que ele precisa, o que ele quer fazer, né? O que ele quer na vida dele. E, meu irmão, é um plano A só. É um plano A, não existe plano B, plano C, né? Porque quando você tem vários planos, né? Geralmente você fica, se não der Se certo não isso der aqui, eu certo, vou, né? Então, meu irmão, é plano A, é focado nisso aqui, é foco na farda máximo e acabou, velho, né? Pensa no teu propósito, pensa no que você quer alcançar, pensa na farda, meu irmão, pense em alguma coisa, mas é um objetivo só. Então você, Nai, é assim, cara, é exemplo de perseverança, de disciplina, eu falo direto, né? Tenho muito orgulho, né, de ter sido seu mentor e ainda ser, né? Me considero ainda, né? Por mais que... lógico. Então é um orgulho gigante, viu? Já reforçando isso aí. Isso é muito massa. Pra mim é uma honra, né? Eu sempre falo isso, né? Que, tipo assim, quando eu vivo esse processo com vocês, parece que eu tô vivendo o meu também, de novo, né? Então cara, eu não canso disso, não canso disso, né? É o que me move, porque realmente é o que mudou minha vida, né? O concurso mudou minha vida, assim como tá mudando a sua também, né? Mudou minha vida, então, meu irmão, eu não canso disso. E sabe qual é o seu papel principal na mentoria? É confiar mais na gente do que a gente mesmo. Porque muitas vezes a gente quer desistir. A gente quer desistir, a gente não é capaz. E você tá lá e diz, não, eu acredito em você. E aí dá mais ânimo. Aí você faz os simulados, fica brigando com os próprios colegas pra ficar entre os primeiros lugares, né? Inclusive, você tava sempre, Eu né? sempre. Ou tinha que fazer e usar o nome, né? Tem que ser, né? E. Mas assim, é isso. Você coloca a esperança na gente mais que a gente mesmo. Então, Ah, isso é muito massa, né? Muito massa ouvir isso. Você já me falou várias vezes, de fato, isso, né? foi. Isso é massa. Eu me sinto honrado, né? Assim, pelo que eu faço. Eu digo sempre, né, meu irmão? Às vezes as pessoas me perguntam, né, Nai, Cláudio, você trabalha com o quê? Eu disse, meu irmão, eu não sei nem, eu não sei nem o que eu falo, né? O que é que eu falo aqui? Eu trabalho com o quê? Cara, eu trabalho com vida, eu trabalho com sonho de pessoas, eu trabalho com estudo, eu trabalho com mudança de vida. É tanta coisa, né, que eu não sei nem descrever. Então eu sou muito grato, velho. Muito grato mesmo. De verdade. Não sei nem. Não consigo nem descrever, né? O tanto de gratidão que eu tenho, né? Deus foi muito bom comigo. Deus foi muito bom. É isso. Nai, próxima pergunta. Vamos lá, viu? Não acabou, não. O que é que você almeja dentro da polícia, depois de formada, em relação a cursos, progressão de carreira? Se você pensa em fazer outros concursos também mais pra frente. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, como eu sempre quis a polícia, então eu não pretendo sair da polícia. Então, eu quero crescer ali dentro. Talvez eu faça um concurso mais para perto de Sergipe, né? Porque como é na Bahia, eu pretendo ir trabalhar e retornar para casa. Mas assim, da polícia eu não quero sair. Eu quero crescer lá dentro, que é Massa. algo que eu queria, né? Era o meu querer. E ainda continuo estudando porque eu gosto muito da área assistencial, da área da enfermagem. E eu quero ainda trabalhar na enfermagem. Mas, assim, a minha meta é focar na polícia, né? Investir nisso e ir para a área assistencial também. Já que a polícia pode me dar essa oportunidade de eu trabalhar no que eu também gosto, que é a área assistencial. Poxa, show de bola, né? Você falou uma coisa muito legal agora, né? E eu sempre falo isso, né? Tipo assim, muitas vezes as pessoas acham, né, que estudar pra carreira policial, né, é só polícia, mas tipo assim, como a carreira policial ela proporciona essa flexibilidade de rotina, né? Você consegue conciliar com outras áreas também que você também gosta. Por exemplo, eu falei, né, que na mentoria tem muita gente hoje em dia que é da área da saúde, né? Sim. Fisioterapeuta, profissionais liberais, né? Personal, educação física, a galera que é formada em educação física, a galera que é formada em enfermagem, assim como você, inclusive. Então, meu irmão, dá pra conciliar com a carreira policial. Você que tá assistindo nosso podcast aqui, inclusive, né, que você pensa, né? Poxa, Cláudio, será que estudando pra carreira policial eu preciso abrir mão da minha área, né, Anai? Especificamente? Não necessariamente, você não precisa. Inclusive, você pode conciliar os dois, por causa da flexibilidade que a carreira policial oferece, né, Nai? Então, isso é muito massa, né? É muito bom pontuar isso aí que você falou mesmo. Muito Sem massa. contar que você pode utilizar a sua área até na sua atividade. Verdade. Um exemplo disso foi no dia que eu fui fazer a prova, até te contei isso, que na avenida indo fazer a prova, lá em Paulo Afonso, uma criança se acidentou e eu parei o carro e fui prestar assistência indo para a prova. Então, assim, em qualquer momento você pode precisar da sua área de conhecimento.
Então, assim, você nunca vai deixar de lado. Eu disse a vocês que ela era a Mulher Maravilha. Falei. Eu falei no início. Veja, a mulher indo pro TAF. Veja, cara, isso. Não, é brincando, né? Mas veja, cara, veja como você não consegue desligar uma coisa da outra, né? Não, é. O seu ser enfermeira, né? O seu ser da saúde com o ser policial. Então são coisas que podem andar lado a lado. Podem e devem, né? Inclusive, né? Isso é muito massa, né? Muito legal mesmo. Eu, por exemplo, não teria essa frieza de parar assim na hora do TAF pra parar alguém pra ajudar uma pessoa. É loucura. Isso aí é. A pessoa tem que ter muita frieza, viu? Meus parabéns, né? Isso foi muito legal. Muito massa mesmo, de verdade. Oitava pergunta, né? E chegando ao fim do nosso podcast, né? Ah, aquele momento tristeza, né? Nai, vamos lá. Dito tudo isso que a gente falou sobre a sua vida, sua rotina, as suas pretensões, seus planos, as suas ambições, né, que você falou, enfim, o que é que você diria pra essa galera que tá assistindo a gente nesse momento, nesse podcast, né, muitas vezes cheio de anseios, né, Nai? Cheio de perguntas, questionamentos, assim como a gente já viveu também, iniciando no estudo, estudando. O que é que você diria pra essa galera aí que tá nos assistindo hoje? Uma mensagem que você diria, assim, de tudo que você viveu hoje até aqui, né? O que é que você diria, a principal mensagem pra essa galera aí? A sua vida só vai mudar com a educação. Então, não para, sabe? Estuda, escolhe o que você quer e foca até o fim. Seja numa graduação, seja como servidor público, seja até para um comércio que você queira colocar. Você tem que ter dedicação. E quando você decidir o que você quer, que eu sempre falo, o querer, decidir o que você quer, vai até o fim. Ah, não sei o que, tô com isso, tô com aquilo, tô com dor de barriga. Descansa num dia, acorda, faz de novo. Até você conseguir aquilo que você quer. Não desvia o foco. O foco, né? Que era o que eu falava, foco na farda. Não desvia. Vai até o fim. Então, no dia que eu fui atrás de você, que eu fui atrás de você, né? Eu disse, eu quero Esse dia foi engraçado. eu quero a farda da PP Bahia. E a gente foi até a PP Bahia. Então, eu decidi antecipadamente. Então, uma coisa para concurso público não estuda quando o edital sair. Estuda antes. E o papel do mentor é justamente esse, é te motivar todos os dias. Então, assim, para mim, você foi essencial. Que eu disse, eu preciso de alguém que esteja comigo, que me cobre, porque você me cobrava. É verdade. Cobrava mesmo. Cobrava e incentivava, né? E foi isso que me levou à aprovação. Porque todas as outras vezes, eu não tinha chegado no ponto que eu cheguei de estar dentro das vagas, de realizar um TAF, de saber que, chegando no fim, eu vou ter minha vaga. E é muito gratificante quando você pensa todos os dias que você parou estudando, que você redigiu as redações, que você reescreveu as redações, que você abdicou de todos os seus finais de semana, dos seus lazeres, enfim. Vale a pena. Vale a pena. É muito importante você saber que você é capaz. É muito bom. Poxa, né? Muito legal ouvir esse depoimento seu, né? Muito bacana mesmo. Fico muito honrado, de verdade. Não sei nem como é que eu respondo, né? Porque, cara, é justamente isso, né? Você falou, a primeira frase que você falou, assim, eu acho que sintetiza tudo o que eu penso também. A nossa vida, ela só muda com a educação, velho. Tipo assim, se você não é herdeiro, negão, né? Se você não é herdeiro, se você não tem pai rico, não tem mãe rica, se você não é rico, meu irmão, você só vai mudar a sua vida por meio da educação. Sim. Meus pais falavam sempre isso pra mim, né? Meu pai falecido falava isso muito pra mim, minha mãe me falava sempre. Né? Meu pai mesmo falava direto, meu irmão, não vou pagar a faculdade pra você não, você tem que estudar, viu? Tem que dar o gás, senão, meu irmão, não tem... Às vezes a pessoa acha, né? Muitas vezes a pessoa que vem de baixo, né? Que é mais humilde como a gente assim, né? Eu posso dizer isso. Né? A gente pensa que às vezes a gente não tem muitas chances, né, na vida, né? Mas, negão, a gente tem chance de ascender, sim, né? Só que a gente precisa, meu irmão, focar, né? Tirar as distrações, né? E focar realmente no que a gente quer, né? E focar nisso, na educação, meu irmão. Foque na educação. Foque no seu estudo, foque no que você quer, né? Muitas vezes abdicar do que você quer momentaneamente, dos lazeres, né? E prazeres momentâneos, né? Pode ser muito doloroso, e é mesmo. Eu posso dizer, a Nai tá aqui pra falar isso, eu tô aqui pra falar isso. Dói muito, né? Abdicar de um domingão ensolarado pra estudar, vou fazer um simulado hoje. Meu irmão, dói muito, dói. Mas vale a pena, né? Como você falou. Vale a pena, né? Então, meu irmão, é isso. Se você gostou desse podcast,
Né, mais uma vez agradecer pela presença ilustre aí da nossa Nayana, beleza? É uma honra receber você, né, Nayana? E se você gostou desse podcast, meu irmão, curta esse vídeo, mande pra um colega, pra um amigo seu que você sabe que tá estudando pra carreira policial, pra concurso, tá meio com a moral abalada, ou não, né, Nay? Enfim, mande pra ele mesmo assim, né? Olha que podcast bacana, legal. Eu tenho certeza que você aprendeu muitas coisas aqui, né? E é muito legal a gente compartilhar essas nossas vivências, né? Porque muitas vezes, como eu falei várias vezes aqui, a gente pensa que a gente tá sozinho nessa caminhada, mas não tá não, negão. Tudo que você tá vivendo aí, a gente já viveu. Você não é o primeiro, nem o último. Então, cara, é legal a gente compartilhar isso, né, Nay? Então, compartilhe com seus amigos, compartilhe com sua família, compartilhe com seu amigo aí, concurseiro. Curta esse vídeo, comente, deixa aqui um comentáriozinho. Pô, Cláudio, gostei do vídeo, gostei da história da Nayana, né? Foi inspirador ou não, né? Manda aí uma coisa pra melhorar ou não, né? Uma coisa que a galera acha aí, né? Foi legal ou não foi, né? Deixa aí os comentários, meu irmão. Eu quero ler todos aí os comentários. Mas é isso, se inscreva no canal também para acompanhar os nossos próximos podcasts. Com certeza a gente vai trazer outros vencedores aí, outros aprovados aí da mentoria, beleza? E muitos outros conteúdos relacionados a concurso público, especialmente de carreira policial. Então é isso, né? Mais uma vez agradeço pela presença da Nay, agradeço também ao nosso backstage aí, o Nacolini Studio, patrocínio máximo. A honra gigante receber a gente aqui com todo o carinho, toda a atenção, viu, Ricardo? Mais uma vez eu agradeço, né? Segunda vez que a gente tá aqui no Nacolini Studio. Agradecer a presença do nosso amigo Vitório também, filhinho da Nike, que tá aqui com a gente, né, Vitório? E é isso, tá, rapaziada? Grande abraço e foco na farda máximo, né, Nike? Minha amiga. Tamo junto, viu? Ei, obrigada, viu? Valeu.